Bom, bom, pessoal, meu nome é Wildson, né, eu sou professor do campus Rio Pomba e estou aí na coordenação desse GT, a construção aí da resolução PID-RID. Como é que está funcionando a consulta? Inicialmente eu quero só fazer uma explicação de como está funcionando a consulta, né, que aí depois a gente fala um pouco sobre a proposta e abre aí para fala, para discussão a respeito. A consulta, ela está lá no site, né? Já sendo divulgada. Ela tem lá as datas dos webinars, né? Essa data de hoje eu mantive, como vocês receberam o e-mail. Então, acessou aqui o formulário do Google, né? Tem aqui uma pequena explicação básica, né? Vocês têm dois caminhos, né? O primeiro é entrar nessa aba, nesse diretório aqui disponível para vocês, que tem os arquivos para vocês trabalharem, né? Tem uma portaria 554, que é uma portaria que determina questões relacionadas a progressões e promoção. Portaria 983, que é a base, digamos assim, boa, né, da resolução. A planilha para vocês fazerem simulação, a gente vai mostrar daqui a pouco. E a minuta em si, tá? Vocês baixem a minuta, baixem o arquivo e é isso, vocês têm a facilidade de fazer leitura. Eu sugiro que baixem o arquivo em Excel e não usem ele por meio do Google lá, tá? Baixem ele. E na consulta, né, propriamente dito, né, no formulário, vocês vão dar um próximo aqui, colocar o nome, basicamente o nome, e o e-mail ele vai coletar automaticamente. O nome e o e-mail é para que a gente possa depois fazer uma devolutiva, né, sobre as proposições. Você vai colocar qual campus, qual o regime de trabalho e marcar aqui em relação ao minuto que quero propor. Aqui que está uma diferenciação de algumas consultas anteriores, né? A gente, para que, de certa forma, no momento que vocês estiverem propondo, já deixe, de certa forma, organizado para nós, a gente dividiu por artigos, né? Então, na hora de fazer a leitura, verifica que tem uma proposição em determinado artigo, vocês vão avançando. Não precisa nem responder nada aqui. Tá? Pode manter, escrever manter ou simplesmente avançar. Eu não tenho aqui nenhuma proposta no artigo 1º. A minha proposta está lá no artigo 5º. Eu vou avançando. Tá? Vou avançando. Na hora que chegar lá no artigo 5º, vai ter aqui vocês digitarem aqui as proposições, comentários, o que acharem necessário. E vão avançando. Ele vai até lá nos apêndices que estão naquela planilha, né? Que são as atividades docentes que cada docente aí irá eleger dentro da sua atividade aí de 40 horas, 20 horas semanais dentro de cada campus aí, basicamente. Tá? Então, ela vai estar funcionando desta forma aí. Para facilitar para nós aqui já, de certa forma, um trabalho de organização da consulta. Beleza? O nosso GT, né, nosso GT ele já é um GT que vem desde 2019. Né? A própria resolução anterior, que criou a sistemática PID-RID, já colocava em 2 anos faríamos uma revisão. Né? E aí, em 2019, a gente, por meio do CONSUL, né, do Conselho Superior, fomos escolhidos, né,
por meio da consulta, na época, do presidente do conselho, o reitor, o professor Charles, na época, e a gente tinha a representante, a Gláucia, da Pró-Reitoria de Ensino, o professor André Narvaez, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, o professor Lucas, como representante da Pró-Reitoria de Extensão, o professor Alex, como representante dos diretores, ele era, na época, substituto do diretor de Barbacena, a professora Denise, como representante docente de Juiz de Fora, a professora Nicássia, representante de Barbacena, eu como representante da sociedade civil, no caso, o Sinasef. Depois foram escolhidos membros do CONAD, o Rivamar, que era da Diretoria de Gestão de Pessoas, Cíntia, e Sara e Michael. Depois vieram também do CEP o professor Marcos Pavani, né? Era diretor de ensino do campus Rio Pomba, o professor Alexandre Bartoli e a Patrícia da CPPD. Essa comissão fez um bom trabalho entre 2019 e início de 2020, né? Mas com a questão da pandemia, né, as discussões da pandemia, depois vieram eleições, esse trabalho ficou paralisado, né? E nesse interim veio a portaria 983 em dezembro de 2020, que de certa forma mudou um pouco o rumo da discussão da resolução, porque ela já trazia novas ponderações em relação à carreira docente, né? E acabou que o GT encerrou seus trabalhos ainda no início de 2021 e deixou para a nova gestão assumir esse trabalho do GT. Lá em maio, esse GT passou a ser composto pela professora Ana Paula, representando aí, seguindo a mesma sistemática, né? Representando a Pró-Reitoria de Pesquisa, o Ramon, a Pró-Reitoria de Extensão, o Wilker, os professores Wilker, Ramon e o Wilker como representante da Diretoria de Ensino, Pró-Reitoria de Ensino, a Thaís da Direção de Gestão de Pessoas, foram escolhidos o professor Manfrini e o professor Giovanni pelo CEP, CPPD Ivete Rodrigo, o Felipe Lagato como docente de Juiz de Fora e o Pedro Paulo como docente, representantes aí, todos representantes do CONS, né? Felipe, Pedro Paulo, no caso, Pedro Paulo pelos campos avançados. E aí ficaram eu e a Nicássia como remanescentes do grupo de 2019. Tá? E onde que nós partimos, né? O GT 2021? Logicamente, do trabalho já realizado até então, uma vez que já havíamos feito boa discussão em relação a algumas atividades docentes, né? Baseadas nos nossos documentos internos, como, por exemplo, o PIAEX, questões ligadas às atividades que a gente tem da extensão, por exemplo, né? E definimos algumas coisas por meio de um questionário que nós chegamos a enviar para todos em 2019, né? Lá também trazia algumas sugestões já em relação à resolução 13, 2017, que criou a sistemática nossa do PID-RID, né? Alguma coisa de texto a gente manteve, e a gente teve como base mesmo a portaria 983 e a portaria 554, que estão lá para vocês verificarem, tá? Como uma portaria definidora aí. O que há de novo, né, em relação à antiga resolução, né? A carga horária mínima de 14 horas, né, é uma definição da resolução 983, que a gente coloca, né, é uma carga horária mínima de 14 horas relógio, né, 60 minutos. Nós aqui colocamos como proposta de 20 horas, isso não está fechado, obviamente, tá? Isso não existe uma resolução melhor na portaria 983, ela não coloca máximo, a gente colocou o máximo na perspectiva que é a lógica da portaria
de cada hora docente pode ter até 1 hora de planejamento, a gente entende que se alguém tem 20 horas, 20 horas dá 40 horas, né? Mas também não é um máximo que a gente não pode mudar, né? A questão das 14 horas é uma discussão que a gente precisa fazer, talvez, no âmbito dos conselhos superiores, né? Mas a gente não tem como fugir do que está como diz o outro, na letra da portaria, né? A definição de carga horária mínima e máxima para cada atividade docente que cada um vai eleger aí, né? A gente, na resolução 13, a gente tinha isso aberto, né? O professor que definia, dentro da sua autonomia, a carga horária para cada atividade. Foi um ponto de muita crítica, né, da resolução anterior, e nessa a gente traz a perspectiva entre o mínimo e o máximo. Aí, dentro da autonomia de cada um, dentro da sua capacidade, aí, escolham o intervalo. A pontuação das atividades docentes elegíveis é um ponto que é muito polêmico, né? Mas a gente traz isso numa perspectiva de trazer uma discussão, já que ela foi apontada na última consulta pública, no último questionário que todos responderam, tivemos 444 participantes docentes, né? Ela foi um sinal de ter a pontuação. Alguns institutos já trabalham com essa sistemática, né? A gente está fazendo isso pela primeira vez. Inclusive, é um ponto importante para que todos façam um olhar da pontuação que foram elencadas para cada atividade lá, se tem uma realidade, digamos assim, né? Temos um melhor detalhamento das atividades docentes, né? Mais dividido, mais itens, digamos assim, né? Principalmente na gestão de atividade, gestão e representação institucional, como vocês podem visualizar na planilha. De certa forma, a portaria 93 traz a questão da institucionalização do EAD, né? Onde a carga horária EAD ela passa a ser computada. Na portaria anterior, que dava base à nossa resolução, chamada portaria 17, ela deixava isso para uma próxima portaria, né? E também a gente estava no auge, né, do programa ETEC, onde os campos que atuavam no EAD todos recebiam bolsa, né? Então isso não era, a própria resolução nossa trazia isso para não ser computado, né? Como agora também mesmo traz, né? A questão do controle eletrônico da frequência de aula como uma perspectiva de um controle da atividade docente em sala de aula, na qual a própria portaria 93 traz, né? Aqui a questão que é uma briga, né, digamos assim, histórica, já é histórica, né, por mais que seja pouco tempo, em relação à carreira BTT e a magistério superior em relação ao ponto, né? A gente sabe que as instituições, as autarquias, digamos assim, e a carreira BTT não é desobrigada pelo decreto do controle do ponto, né? Tem que ter o ponto. A discussão é esse ponto eletrônico, como que ele poderia ser feito. E a gente sabe que 40 horas dentro da nossa instituição, com ponto eletrônico, digamos assim, um ponto biométrico, traria muito prejuízo para o trabalho de boa parte dos docentes, principalmente a questão do próprio trabalho docente em si, né? A característica do trabalho docente difere, né? A gente viu isso, principalmente agora com a pandemia. E também os relatórios individuais, né? Os RIDs, poderiam, né, ser utilizados aí para fim de distribuição de carga horária e disciplinas, também para a questão de pontuação para progressão funcional, né? Progressão e promoção, e também que pudesse estar articulado aí com os editais institucionais, aí, seja para qualificação, capacitação,
remoção, redistribuição, extensão. Basicamente, é o que a gente traz no bojo da proposta aí da minuta, né? Da nova resolução PID e RID. Eu queria só aproveitar aqui abrir a planilha só para dar mostrar rapidamente aqui a questão do que a gente propõe, né? Então, aqui ela está dividida em ensino, pesquisa, extensão, gestão e representação institucional. A gente sabe que o ideal é que a gente pudesse ter o nosso PID-RID dentro de um sistema ou dentro do SIGA-A, né? Mas isso ainda não é possível pela necessidade de customização do módulo PID-RID. Né? Nosso SIGA-A tem um módulo voltado para questões da normativa docente, só que precisa de uma customização. E como a customização, nesse momento, principalmente na perspectiva que está numa mudança bem estrutural do SIGA através do MERG, que o pessoal da área TI está fazendo, a gente não tem como colocar ainda no SIGA. E a gente está criando essa planilha, né, para que ela possa ser um referencial aí. A ideia é que o preenchimento inicial seja na planilha e que ao formatar essa planilha para imprimir, ela imprime o relatório ou o PID, né, para que ele possa ser publicizado de uma forma no site institucional. A ideia é não ter papel aqui para inicialmente fazer o preenchimento, usar a planilha para poder fazer a sistemática de cálculo e por aí vai. Mas a ideia é que cada atividade aqui à esquerda, a atividade desempenhada, que cada docente vai colocar, e aqui ele coloca a carga horária, intercarga horária mínima, né, que define aqui a carga horária mínima 14, a carga horária máxima, dá uma unidade de referência a hora, e aqui o ponto por unidade de referência. Então aqui ele vai dizer aqui, por exemplo, que ele ministra a disciplina aqui, economia 1, ele ministra a disciplina PI e por aí vai. Aí vai dizer aqui dá só menos 14 horas. 14 horas, a unidade de referência é a hora, né? Então é 14 horas, e aí ele vai computar aqui 56 pontos. Lá na pesquisa, para submeter um projeto, eu coloquei aqui 45 minutos. Né? A unidade de referência é por projeto submetido. Então, ele vai botar aqui, eu submeti 2 projetos nesse tempo, eu vou ter aqui a pontuação relacionada à quantidade de projeto. É um projeto? É lógico que ele vai trabalhar dentro da sua perspectiva aí de capacidade, né? E vai fazendo essas simulações, digamos assim. Tá? Vai elegendo suas atividades. Na gestão institucional, a mesma coisa, vai preenchendo na mesma lógica. Aqui, como eu falei, a gente espera aqui colocar bem distribuído as atividades, tá? De cada docente. Basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Fica aberta a lógica. A gente está pensando assim, abre a fala, né? Um bloco aí. Tem 3 minutos. Se tiver, reescreve, para tentar deixar e todos. Fechei aqui. Peraí. Achei que tinha fechado. Para que todos possam participar. Nós temos aqui a nossa fila já com o professor Maurílio. Bom dia, gente.
Ô, Wilson, obrigado aí pelo espaço, né, por estar explicando aí para a gente, né? Nós passamos os olhos na planilha, isso aqui, a minha questão agora mais é em relação à forma de preenchimento, Sim. né? Quando você estava mostrando, eu estava prestando atenção, nós vamos preencher na planilha só essa quantidade de unidade de referência. E a hora? Seria só essa coluna H? Só a coluna G e H. E a coluna B, G no e caso. H. Hã? A coluna B, a coluna G e a coluna H. A B. A B é atividade, ok. Uhum. A G. A G é a carga horária, porque a gente colocou muita dúvida quando a gente estava avaliando aqui, aqui no mestrado. A gente colocou uma dúvida, tipo assim, uma atividade que a gente executa, qual é a carga horária que a gente colocaria? Porque a gente tem unidade de referência e tem essa carga horária aqui, mínima e máxima. Então, para cada atividade, por exemplo, se eu pego aqui, vou chutar aqui na pesquisa, uma atividade aí, por exemplo, sei lá, vamos pegar a primeira que aparece aqui, submissão de projetos. Aí a gente tem aqui carga horária máxima por semana, 1 hora. Unidade de referência por projeto. Pontos por unidade de referência 2, carga horária total semanal atribuída à atividade. 1 hora. Aí eu coloco aqui na frente o que? O número de projetos? Número de projeto. Coloco 2. Mas aí, essa carga horária de 1 hora, ela vai gerar 2 horas na carga horária do docente lá na frente? Não, ela vai gerar exatamente a carga horária que você definir lá. Esse 2 aí é o ponto. Aí, essa carga horária, onde que eu defino? Porque ela já está estipulada aqui como 1 hora. Não, ela é de 0,30 a 1 hora. Ela é de meia hora a 1 hora. Ela está aqui. Ela é de meia hora a 1 hora. Isso. Aí eu coloco. Aí lá na coluna G, eu coloco essa carga horária, eu defino. Eu posso colocar aqui 30 minutos, tipo assim, 45 minutos. Perfeito. Aí eu coloco 45 minutos, quantidade, por exemplo, sei lá, um projeto. Aí ele me dá aqui 2 pontos. Isso. E esses 45 minutos, lá naquele quadro de resumo, ele vai ser computado para fechar as 40 horas semanais, é isso? Isso, exatamente. Ela já vai fazendo isso automaticamente. Automaticamente. A ideia é essa. Isso, a gente colocou muita dúvida nessa questão pelo seguinte, porque a gente ficava aqui avaliando pontos de unidade de referência, mas a gente não tinha uma noção assim, quanto colocar, você está entendendo? De acordo com o tempo que a gente gasta. Mas isso foi numa discussão aqui no grupo, entendeu? Aí a gente ficou meio na dúvida. E só para reforçar, então a gente teria 14 horas de aula semanais, independente se é AD, se é técnico, se é presencial, né, integrado, se é graduação, se é pós-graduação, se é mestrado, se é doutorado, se é especialização. Independente de tudo, tem que fechar as 14 horas. Além disso, a gente tem mais 14 horas que nós vamos preencher lá no ensino, não é isso? Isso. E seriam as 14 horas, porque se eu tenho 14 horas aula, eu tenho mais 14 horas nessas atividades de elaboração e lançamento no sistema, planejamento de aula. Até 14. Até 14, que vai fechar aí já às 28. E mais 4 horas de atendimento ao estudante. Tem esse item aqui, não tem? De atendimento ao estudante? Eu não me lembro. Tem. Aí vai fechar já às 32 horas. Isso. Aí sobram 8 horas para a gente lançar entre pesquisa e extensão para fechar as 40 horas semanais. Perfeito. Ok. E nós devemos colocar essas 12 horas, essas 14 horas de planejamento, né? Ou a gente pode reduzir essas 14 horas do planejamento de aula, essa coisa toda, você pode reduzir. Para lançar lá na pesquisa e extensão. Você pode reduzir. Por isso que a portaria já traz a perspectiva de até 1 hora, entendeu? Das 14, você tem até 14. Pode ser que, na média, tudo aí a gente tem que trabalhar na média, né, pessoal? Porque, na verdade, Maurício, a gente sabe o trabalho docente, tem aquela semana que tem mais encargo, uma semana que tem menos encargo, né? Então, na média, são as 14, mas
é lógico que você pode dizer que, não, na média, para mim, 10 está de bom tamanho. A gente sabe até do trabalho docente, a diversidade que é, né? Mas é Sim. lógico que a restrição de 14 horas, ela nos impõe, né, um encargo aí muito pouco para atividades além do ensino, né? Essa que é a grande crítica da portaria ao definir 14 horas, né? Nós estamos falando de 14 horas relógio, né? Sim. Eu não sei, assim, não sei o que os colegas pensam também, vamos ver o pessoal aí, o restante do pessoal que pensa também, né? Mas talvez, eu não sei se institucionalmente valeria a pena a gente ter um padrão aí dentro dessas horas para o ensino. Porque senão a gente só vai ficar no ensino, porque não sobra mais nada para as outras atividades. Você está entendendo? Uhum. E senão, quem ficar no ensino já soma 32 horas, só ensino, pronto. A nossa instituição ela vai fechar no ensino. E os outros eixos? Nós, por Entendeu? exemplo, o aluno, por exemplo, o atendimento ao aluno, ele está dentro do item 2 na portaria. A gente até colocou fora para que ele não, digamos assim, utilizasse das 14 horas para poder atender o aluno, né? Mas eu estou vendo que ele vai ter que ir para o item 2 para a gente ter aí exatamente 12 horas a mais, aí, 4 horas a mais, para poder fazer pesquisa e ensino, entendeu? Desculpa, fazer pesquisa, extensão e outras coisas aí ligadas à gestão institucional, né? De representação. A portaria 983, se existe uma coisa boa nela, ela, de certa forma, ela abriu a possibilidade de outras atividades do ensino estarem fora desse 1 para 1. Né? Na portaria 17 anteriormente, tudo era dentro do ensino, tudo teria que estar dentro das 14 horas. Então, se você está coordenando um projeto de ensino, tinha que estar nas 14 horas. Né? Agora, ela liberou. Então, se o professor hoje quiser só trabalhar com ensino, ele pode trabalhar as 40 horas com ensino. Ele não precisa trabalhar com pesquisa, extensão e gestão, representação institucional. Bom, mas vamos caminhando aí, a gente vai abrindo discussão. Professor Gustavo. Ô, Wilson. Pois não? Desculpa aí. Posso complementar rapidinho? Gustavo, deixa o Maurício dar uma complementar, por favor. Fica à vontade. Ô, Wilson, aí vem a preocupação, né, pessoal? O seguinte, porque eu concordo, realmente, o ensino é essencial, é a nossa base, né? Nós não podemos tirar do ensino. Mas, por outro lado, a instituição também são os 3 eixos, né? Como que ficaria o resto? Acho que a gente teria que pensar num jeito da gente dar uma equalizada nisso tudo, entendeu? De alguma forma. Porque senão, igual você falou, o professor vai ficar só no ensino. A maioria dos docentes, de todos nós, inclusive eu, vou querer só ficar no ensino também. Mas nós temos a questão da pesquisa e da extensão e da gestão institucional. Como é que vai ficar todo o resto? Você está entendendo? Como é que nós vamos funcionar, colocar essa instituição para funcionar, só pensando no ensino, sem considerar os outros eixos que são tão importantes quanto? Exatamente. Essa discussão, pessoal, ela é elementar para nós como GT. A gente sabia dessa questão difícil, né, de parametrizar a nossa atividade docente a partir do ensino, por mais, como você bem disse aí, a base nossa é o ensino, a gente existe por causa do ensino, né, mas não dá para sair dessa perspectiva do tripé e mesmo a questão da gestão e representação institucional, porque a instituição precisa desse corpo docente trabalhando nessa perspectiva. Imagina se nós não estivéssemos aí aptos e sensíveis a ajudar a gestão na perspectiva desse GT. Né? Mas a gente entende que essa briga, né, essa possibilidade de ter situações diferentes, é uma perspectiva que a nossa base, nosso público docente, precisa trazer para nós como proposta. Eu vejo que existe espaço, a portaria dá espaço para
diminuição da carga horária, por exemplo, para docentes que atuam em projetos institucionais. O que são esses projetos institucionais? Eu acho que é aí que está a perspectiva. A gente não define isso claramente na proposta, mas isso tem que vir à tona na discussão da consulta e na perspectiva do colégio de dirigentes, do CEP e do Conselho Superior, né, que são as instâncias que a gente pensa passar essa minuta, né? Mas ela é fundamental que ela passe para a base, e é isso que é o nosso propósito, por isso que é o nosso propósito, fazer esses encontros online aí, para tentar tirar a dúvida, mas tem que vir dos docentes, não pode vir só do GT, entendeu? Eu acho que a ideia é de trazer essa perspectiva e vocês devem trabalhar isso, de repente, dentro, principalmente o pessoal da área, né, que atua na área, possa deixar isso muito claro e evidente na consulta, para que a gente possa, por meio da pressão mesmo, né, de muita participação, a gente acatar e a gente levar isso como uma briga da base, da briga da comunidade, né? Agora é um olhar do GT, depois vai ser um olhar da comunidade. Por isso que é importante a participação, né? E chamar os pares para poder participar pelos núcleos, pelos departamentos, né? Para a gente poder levar isso com a cara de quem realmente está querendo que é docente, a participação aí é efetiva, tá? Não existe nada aí que não pode ser mudado. A gente precisa de alternativas, né, propostas mesmo, textos mesmo, e que é o importante da consulta, tá? Mas existem esses caminhos, vamos pensar neles. Beleza, Maurílio? Professor Gustavo. Ok, Wilson. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu acho que o Wilson deu uma esclarecida boa no que eu vou levantar aqui agora. Eu acho assim, muito preocupante a gente regulamentar isso, essas 14 horas aulas no nosso plano, embora tenha essa portaria, né, determinando isso. Mas a gente sabe que isso vai transformar nosso instituto num colegião. O que eles querem é justamente colocar a gente só dentro de sala de aula, no ensino, e acabar com extensão e pesquisa, praticamente. Essa portaria vai fazer isso. Colocar a gente para dar 18 aulas, depois passa para 20, 24, aí a gente já está igual o estado, o município, só dando aula atrás de aula. E aí a gente perde o nosso grande diferencial em relação às outras redes, né? Então, eu acho que a gente deve lutar muito contra isso, não colocar isso no nosso regulamento. Igual o Wilds falou, tem que sair proposta nossa, a gente tem que conversar entre os nossos pares, com a gestão, lá no cônsul, nos colégios, nos conselhos dos campos, para não aceitar essas 14 horas. Isso aí vai acabar com o nosso diferencial e depois isso aí é uma chave também para começar a avaliar a gente de acordo com a quantidade de hora. Aí vem a premiação, a remuneração através da pontuação, desse PID. Então, isso aí já diferencia a nossa carreira da carreira universitária. Por que na deles não tem isso, né? Um professor universitário, ele dá lá no máximo 8 aulas por semana, porque ele tem extensão, tem a pesquisa, e a gente também tem, né? Então, isso aí eu acho muito grave. A gente, possivelmente, se Deus quiser, a gente está nesse governo que está acabando. Então, assim, eu acho um momento arriscado a gente regulamentar um PID do jeito que está aqui agora, que assim, foi um trabalho muito bem feito, né? A gente vê que está muito bem detalhado, mas especificamente essas 14 horas eu acho que é muito perigoso a gente deixar isso passar. Então a gente tem que lutar para tirar esse mínimo aí de 14 horas e colocar outras opções. O PID do jeito que está, está funcionando.
Então, a gente tem que aperfeiçoar ele sem tentando não deixar essas 14 horas como obrigatório, porque a gente não tem, né, no nosso caso aqui, eu não tenho 17 aulas hoje para dar, então a gente vai ter que inventar curso, vai ter que abrir novos cursos, a gente não tem sala para receber novos alunos, e aí vai precarizar no nosso serviço, nossa escola, até chegar ao que eles querem, que é desvalorizar a nossa profissão, né? A gente sabe da política desse governo, e assim, eu acho que não é um momento da gente mexer num negócio tão grave como esse agora, provavelmente num fim de governo, e feito por um ministro, né, que está aí sendo investigado por corrupção. Não sei se a gente tem que resistir, não pode simplesmente aceitar, então a gente tem que verificar formas de resistir a essa determinação dessas 14 horas. Então, eu queria só levantar isso com os colegas para a gente levar isso para a nossa base e trazer propostas de mudança disso daí. Perfeito, Gustavo. A ideia, eu concordo plenamente com a sua fala. A questão é que a gente até tem feito um trabalho nos bastidores, né? Os próprios sindicatos têm pressionado o governo, né? Chegamos a ter até uma proposta de decreto legislativo avançando numa comissão de educação para que pudesse cancelar a portaria 93, né? Revogar a portaria 93, mas isso é muito pequeno em relação às discussões que estão no Congresso, né? Então isso está parado. Nós, até como GT, estamos trazendo essa discussão agora porque realmente o prazo está se estendendo, está se terminando, né? A própria portaria 983, ela teve 2 portarias postergando a entrada em vigor, né? Mas a discussão hoje dentro do próprio CONIF não é de adiamento, né? Então, o que a gente está trazendo é inicialmente uma resolução que possa pensar para 2023, né? E aí a gente tem tempo para, né, se Deus quiser, aí uma mudança de governo, que a gente possa ter um espaço, uma discussão mais tranquila, né? A gente sabe também que não é fácil, né? Porque se a gente olhar hoje a reforma do ensino médio que veio hoje era uma proposta dos governos do PT. Então, os ataques são de todos os lados. Não vamos achar que mudar esse governo, talvez a gente tenha um campo livre, né? Não necessariamente. E olha que julgando que quem está na frente das pesquisas ganhe, né? Se outros campos também ganhar, a briga é a mesma, né? Não tem como não deixar isso muito claro para nós. Agora, eu acho que dentro da portaria, como falei, há espaço para a gente tentar. Não tem máximo, o máximo que a gente colocou ali é o máximo matemático de 20, não tem como passar de 20. Né? Então a gente pode trabalhar com um número menor, no máximo. A questão, como você falou bem, hoje, a média, esse trabalho depois a gente vai apresentar. A média hoje dos campos abaixo das 14, né? Então, vamos abrir curso sem perspectiva de olhar demanda, só para poder atender um regulamento. Então, acho que isso tem possibilidades, né? De ter um prazo para que isso entre, né? Porque abrir curso por abrir curso, a gente está abrindo. Todo semestre tem cursos novos. Então, esses cursos novos precisam ser pensados dentro da perspectiva da carga horária docente. Também. E muitas vezes não é pensado. Né? A gente já viu discussões aí no Conselho, eu mesmo já trouxe essa discussão, porque às vezes o docente está lá, a gente vê que ele vai ter 18 horas de aula. Ele vai fazer 6, 7 disciplinas, 18 horas de aula. Então, essa perspectiva precisa. Por isso que tem que ir trabalhando isso de uma forma bastante clara. A questão da pontuação, a gente traz ela numa perspectiva de dar ao docente a possibilidade aí, já que a carga horária dele ele não tem como fugir das 40, ele possa ter um alento na perspectiva da pontuação. É isso que vem os outros institutos que fazem isso. Né?
utilize isso já direto para progressão, não vamos precisar, de repente, criar um outro relatório para fazer progressão. Né? Quer queira, quer não, são 16 anos, 18 anos que a gente, na carreira, trabalha essa questão de progressão. Então, isso é um trabalho enjoado, né? Então, isso possa ser utilizado. Mas também, como falando aqui como membro do GT, é mais fácil tirar do que pôr, entendeu? Então, a gente já traz isso, a gente sabe que isso é polêmico, não é consenso. A gente, na consulta anterior, a gente teve a maioria docente apoiando a ideia do ponto, mas a maioria muito pequena, eu diria que estatisticamente igual, mas e a gente teve uma boa participação. Nós somos 600 e poucos docentes, tivemos 440, então é uma boa amostra, digamos assim. Né? Mas está aí o debate, eu concordo com você, essa discussão ela precisa ser trazida e levada aos conselhos, mas é importante que a participação ocorra da base, por isso que é importante levar para os colegas dos núcleos, né, que de repente não possam participar aqui, ao vivo, assistir depois e propor. Valeu, Wilson. Isso aí. Mais alguém? Cirleia, professora Cirleia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar pela minuta, acabei de ler aqui, né? Eu fiz algumas sugestões e eu concordo com o professor Gustavo, mas nós temos que levar em consideração que os campos são diferentes em cargas horárias, né? Então, e nós temos professores que vão ficar só no ensino. Aliás, há a opção de ficar só no ensino. Né? E se a gente pegar os editais de pesquisa e extensão, em relação ao número de professores do Instituto como um todo, é muito pouca pesquisa e muito pouca extensão. Os números, eles são totalmente diversos, e aí a gente tem uma carga horária muito alta. E aí eu concordo, Wilson, com vocês. Nós temos uma portaria em vigência, e essa portaria, né, com a equipe, ela possa ser revogada. Quando ela for revogada, que o PID e o RID seja revisto. É isso que vocês colocaram lá, né, no final, que para ser revisto. Por quê? Se nós temos campos que não tem, que a carga horária é menor de 14 horas aulas, no caso nosso, Barbacena, aqui a nossa carga horária ela é a mais alta, né? E mesmo assim, a gente ainda teve uma pergunta, a gente ainda tenta fazer pesquisa, tenta fazer extensão. Mas nós não temos essa carga horária aí menor do que 14 horas aulas. Raras exceções professores. E esses professores podem complementar. E aí eu queria, sim, parabenizar, porque no RID anterior eu me sentia não representada pelo trabalho que eu realizo, né? Uhum. E aí a única sugestão, né, que eu até coloquei lá, é que no caso de ensino, ficou faltando, ao meu ver, as orientações a Olimpíadas, a participações de alunos em atividades fora do campus, como jogos escolares, que aí o professor ele precisa se locomover, orientar as equipes, principalmente, né? Aí a gente tem várias Olimpíadas no ensino, tem história, matemática, português, física, química, quase todas as áreas. Então, eu acho que ficou faltando contemplar esse tipo de orientação. Para mim, ela não ficou clara. Né? Tem um item aí que pode ser, eu acho que tem um que a gente pode colocar meio genérico, mas seria muito interessante, porque isso é uma representatividade do Instituto, né? Na participação dessas Olimpíadas. E acho que seria esse ponto. E outra coisa, Wilson, uma sugestão minha, eu acho que as atividades docentes, ela teria que ter um campo também da gente estar comprovando, porque quando você falou da progressão, quando nós vamos solicitar uma progressão, nós temos que comprovar o nosso trabalho. E se junto com o PID, com o RID, nós já temos os comprovantes, isso já facilitaria os pedidos de progressão.
Porque você fez as atividades, você comprova as atividades. Todas as atividades têm portarias, né? E aí tem um outro item também, que aí vocês colocaram lá as participações, só que tem algumas coordenações que elas, por elas não serem, por elas não terem CDs, elas não são nomeadas. Né? Aqui em Barbacena, o professor até perguntou milagres. Por exemplo, lá no campo a gente tem coordenador de cada área, né? Tem o que fica por conta dos animais, dos peixes. No meu caso aqui, eu tenho o centro de documentação, mas não é uma FG. Então, são coordenações que, teoricamente, ela não existe, mas que ela demanda um tempo para o professor. Eu não sei se isso acontece em Rio Pomba e em Muriaé, né? Onde que a gente tem o campo e tem poucas funções gratificadas, entendeu? Então, são coisas que a gente precisaria estar presente aí, porque eu estou desenvolvendo uma atividade e essa atividade ela não entra numa função gratificada, como sendo coordenador de curso, mas eu tenho um local a qual eu coordeno e aí eu sou responsável, eu tenho que dedicar horas para aquele local. Né? Então, seriam essas minhas ponderações, mas gostei muito do trabalho de vocês, estão de parabéns à comissão, tá? Perfeito, Cileia. Você colocou lá a consulta, essa fala sua, né? São importantes. Coloquei fácil sim. de inserção e adaptação. Eu coloquei onde manter, onde, né, adicionar, porque eu acho que queria, principalmente nas progressões, porque é fácil você preencher uma tabela, eu tenho visto isso muito, o outro RID, ele me deixa incomodada, porque você coloca as horas lá e você não comprova, e aí, se você fez ou não fez, né? Então, infelizmente, a gente precisa de comprovar, e eu vou pedir progressão, desculpa, a gente precisa estar comprovando essas atividades. Então, eu acho que essas são as minhas ponderações. Obrigado. Professor Rossi. Wilson, bom dia. Bom dia, Rossi. Wilson, eu queria um esclarecimento em relação ao que seria 14 horas. Quando se refere ao mínimo de 14 horas, eu acho que a palavra que se utiliza lá é ensino e não aulas. Porque 14 horas não são 14 aulas. 14 horas dá 15,3 aulas. Porque cada aula tem 55 minutos. Então, eu queria resolver essa questão que parece que está havendo um pouco de entendimento errado, inclusive no meu departamento, tá? Em relação a quando fala 14 horas, aí a pessoa já coloca logo como referência 14 aulas. E não é isso. Porque são 14 horas, e 14 horas dá 15,3 aulas. Mas me parece que onde está o mínimo de 14 horas não é de aulas, é ensino. Então, qualquer coisa que eu venha fazer extra, por exemplo, aula de reforço. Aula de reforço, como a colega acabou de falar, não é computado, não tem como eu comprovar aula de reforço, porque não está no calendário, no meu horário, aula de reforço. Mas eu fui lá e dei aula de reforço. Então, assim, como é que fica isso? O mínimo é 14 horas, mas não é 14 horas aula, ou é? Então, Rossi, entendeu? Se você olhar a portaria 983, deixa eu botar ela aqui. É 14 horas relógio, tá? Aí você tem que converter em relação à carga horária a hora-aula, né? Se você olhar aqui no item 7.2, o regulamento da instituição fixará na composição da carga horária de aulas, do que trata a linha A, item 3, o mínimo de 14 horas semanais para os docentes em regime de tempo integral. E o mínimo de 10 para os regimes de tempo parcial, os 20 horas. Então, ela define ali a composição da carga horária de aulas de que trata a linha A do item 3. O que é a linha A do item 3?
Na verdade, é o item 1 do item 3. É um erro eles já corrigiram isso na publicação depois, mas está ali. Aulas em disciplinas de cursos dos diversos níveis de modalidade da educação básica e da educação profissional, científica e tecnológica ofertadas pela instituição, com efetiva participação de alunos matriculados. Aí, na nossa resolução, nós ampliamos um pouco o entendimento do que seria essas aulas, né? A gente colocou lá aulas presenciais, semipresenciais, ou na modalidade de educação à distância, de ensino integrado, técnico subsequente, concomitante. Vamos dando nome: graduação, pós-técnico, pós-graduação, FIC, igual ou maior que 40 horas, aulas em curso de férias, durante os recessos, aula de nivelamento de estudo, aula de reeducação e por aí vai. E a questão do estágio. Essas aulas de reforço, se forem institucionalizadas, ela vai entrar na carga horária. Ela tem que entrar no planejamento, né, da instituição, no encargo do docente. E isso é uma coisa muito recorrente, até pela própria característica do nosso aluno, né, como ele chega, né? Já passou da hora dessas perspectivas de algumas disciplinas terem já uma avaliação diagnóstica, uma aula de reforço já pré-definida, né? O aluno tal vai. As instituições já trabalham muito assim, né? A disciplina é cálculo. 40% consegue avançar, 60% precisa de aula de reforço. Quem dá essa aula de reforço? Ela já tem que ser institucionalizada. Ela não pode ser uma coisa do coordenador de curso, do professor que vê lá que está tendo dificuldade, e ele, no seu bel prazer, abre lá uma turma para poder aula de reforço. Não, isso tem que ser coisa institucionalizada, planejada. Não pode ser a boa vontade do docente em si, né? A própria instituição tem que ver a sua característica e o seu alunado, né? Por isso que é importante traz isso, para que isso possa vir com uma institucionalização. Aulas de nivelamento de estudo, por exemplo, o nome que se possa dar, né? Nessa perspectiva aí que a gente traz. Mas é 14 horas relógio, Rossi, não tem como fugir disso. O que a gente pode fugir disso é na perspectiva que a gente está falando desde o início aí. Projetos institucionais podem fazer com que coordenações podem fazer com que... Mas a gente sabe muito, é muito difícil, né? Porque é aquilo que a Cileia falou, existe uma situação de que a gente tem campos muito diferentes, né? É uma heterogeneidade grande na perspectiva aí da distribuição da carga horária. E, inclusive, de algumas áreas, né, específicas, né? Se a gente está discutindo aqui 14 horas, já temos docentes que trabalham já 14 horas e como é que é? Aí eu vou baixar para 12, vou baixar para 10. Quem vai pegar a aula desse colega? Tem alguém para pegar? Eu vou, entendeu? Então, nós precisamos fazer aí um arranjo a partir de uma institucionalidade que é essa resolução. Que, de certa forma, de 2017, ela tem algumas falhas, mas ela passou a ser um farol de distribuição de carga horária. Eu sei porque eu sou coordenador de curso, fui coordenador de curso e nitidamente, quando se tem um mínimo, o professor corre atrás. Por mais que a gente tenha as situações aí que está no mínimo, né? Mas isso também não tem sido uma coisa trabalhada das gestões, né? O professor está com a carga horária baixa, o que tem feito? O professor está com a carga horária além do limite, o que tem sido feito? Está caminhando, né? Está caminhando. Nós temos aí a pandemia, né? Nesses 2 anos aí, que de certa forma não deu para discutir institucionalidade nenhuma, né? Mas agora a gente tem essa resolução, nós temos essa proposta e temos que ter aí uma perspectiva que possa não agradar minimamente aí a maioria, né? Por isso que a gente está trazendo essa discussão. A gente sabe que ela é, né, complicada, mas às 14 horas é muito claro aí na portaria. Carga de aula. Wilton, então só para concluir. Então, ficou taxativamente
Ficou isso já demarcado como 14 horas, então cada professor precisa ter no mínimo 16 horas aulas por semana. Seria isso? Seria isso. Com as condicionantes aí para diminuição e permissão, né? Como eu falei. Sim, mas tudo tá, mesmo que seja EAD, mesmo que seja outro tipo de aula, continua sendo aula, né? Então, cada professor vai ter que ter 16 aulas por semana para fechar a carga horária de 14 horas. Correto? Correto. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Marcelo Milagres, professor Milagres. Oi, Wilson, bom dia aí, obrigado aí, parabéns aí pela essa importante missão de vocês aí. Eu quero agradecer também a professora Cirleia, né, porque lembrou, porque realmente, eu até coloquei isso lá na pergunta como consulta pública, mas né, eu gostaria de alertar. A questão, né, do setor produtivo, nós temos aqui, né, em Barbacena, por exemplo, eu trabalho na suinocultura, então a parte de pregão, compra de ração, medicamento, vacina, animais, então essas coisas, né, e o dia a dia do setor é responsabilidade do professor, né, inclusive aqui em Barbacena tem uma portaria por isso. Então eu não vi isso lá na planilha. A segunda coisa é a questão, por exemplo, eu sou fiscal técnico da empresa terceirizada, você está entendendo? Porque eu lido diário aqui, então eu sou fiscal técnico aqui, a gente faz avaliações aqui dos servidores terceirizados que trabalham aqui. E uma outra questão eu sou vice-coordenador de um curso. Lá na planilha só tem coordenador, né? Nós não vamos ser, e tudo tem portaria, isso, né? Só para alertá-los aí, eu fiz esse questionamento lá na consulta pública, então é só para alertar aí, porque, querendo ou não, são atividades que demandam tempo, né? Por exemplo, eu participei do pregão de ração aí, eu fui coordenador de planejamento, Cruz Credo Ave Maria, né? Esse negócio de pregão é uma loucura. Então, eu vi coordenação. Então, a gente está nas reuniões pedagógicas, a gente trabalha conjunto, né? E esse fiscal técnico aí também, né? É uma atividade, não sei se entra aí na parte de gestão, né? Então, é só para alertar aí, muito obrigado. E esse assunto, poxa, lá no, né? Não sei se a Nilma está aí, né? A Nilva, desculpa, está aí, pô, isso aí Cruz Credo, isso aí foi lá no mandato do Mar, a gente começou a discutir isso aí, Nossa Senhora, mas agora tem decreto e tudo, tá bom, Wilson, obrigado aí, e é só para alertar, e parabéns aí, é uma importante missão, né, trabalhosa, delicada, e até o professor colocou aí também, né, engraçado, né, somos professores, né, de magistério, somos professores federais, né, e aquela velha discussão, né, as universidades não tem ponto, não tem PID, não tem RID, tem nada, e nós aqui, o EBTT, vamos ter que ter o PID, o RID, vai ter que ter o controle de frequência das aulas aí, isso aí vai dar uma boa discussão. Obrigado aí, bom dia a todos. Tranquilo, Milagres. Não, as universidades têm PID e RID, viu? Algumas têm sim, outras não têm não. Tem. PIT, né? Ele chama PIT. Essa questão da trabalho docente, pela situação que hoje a gente convive, de termos poucos técnicos administrativos e aqueles técnicos que atuavam nessas funções, são de carreiras que não existem mais, então aposentam e não tem mais a reposição, impõe aí o trabalho docente, né, que em tese não deveria ser, né? Mas a gente vê que na prática acontece. Então, acho interessante colocar, por mais que a gente tenha o perigo de institucionalizar aquilo que não deveria ser institucionalizado. Mas como o trabalho é feito, né, então é uma discussão que não tem por que existir, né? Mas tem que ser feito. Fiscal, eu mesmo já fui fiscal de contrato de limpeza, de faxineira, avaliar a faxineira se ela está fazendo o trabalho adequado, porque é coordenador de curso. Então, são situações em que acaba que você faz e tem que estar elencada, né? Realmente não tem isso lá, é uma boa, talvez, colocar. Essa questão dos vices,
e dos suplentes, né, é uma discussão boa também, porque tem vice que trabalha e tem vice que não trabalha, né? Tem vice que não sabe nem que é vice, né? Então, é a nossa prática, né, corriqueira institucionalizada, né? Mas aí coloca lá, a gente pode colocar a ideia do suplente também, na perspectiva aí da possibilidade de indicação. Mas, como eu falei, a carga horária está pouco, né? Mas se existe, coloca lá. Só que tem que ser trabalho efetivo, né? Não só porque está na institucionalidade da portaria. Opa, fugiu aqui para mim. Lucas, professor Lucas. Bom dia, Wilson, demais colegas. Eu fiquei com uma dúvida na questão do controle eletrônico de frequência de aula. Você pode explicar de novo para mim o que é isso? Então, a portaria 983, ela traz... Deixa eu buscá-la aqui. Atrás o controle eletrônico, ali no item 8.4. O acompanhamento das atividades de aulas em disciplina de cursos dos diversos níveis e modalidades de educação básica e da educação profissional, científica e tecnológica ofertados pela instituição com efetiva participação de alunos matriculados, que é aquele item 1 lá da atividade de aula, indicado na linha A do item 3, deverá ser obrigatoriamente por meio de registro eletrônico de frequência. Então a gente entende que isso já é feito por meio do diário eletrônico, do CIGAR. Então esse item vai ser feito a partir de lá, né? A gente até já se reuniu com a gestão e levou essa discussão para o setor de TI. Inclusive, nós temos reunião agora dia 20 para ver como que o TI vai poder criar um relatório a partir disso, né? Porque hoje cada docente tira o seu diário, mas para que ocorra esse controle, alguém tem que acompanhar. Como vai ser acompanhado? Então, a ideia é que isso já exista. Então, o professor tem que fazer o acompanhamento do diário. Como que esse diário... Porque hoje a gente é obrigado a fazer até 5 dias, dependendo do campus. E a gente sabe que tem docente que não faz esse controle, não faz preenchimento de diário. A gente sabe que hoje, ele, por ser eletrônico, impõe a questão da internet, né? Aí vem a discussão, às vezes o local da aula não tem internet, a questão da aula, às vezes, é muito diversa, não é na sala de aula, é numa aula técnica, é num espaço, né, o pessoal da área agrícola. Então, como é que se daria esse registro? É o diário. No momento que você faz o diário, esse controle é feito lá. Por que a gente traz isso? Porque as discussões é sempre em relação a ter o ponto eletrônico das 40 horas. Então, a portaria já dá uma certa guinada, porque, as aulas, beleza, você vai ter o controle, vai ter um acompanhamento. Como vai ser feito esse acompanhamento? Ela dá um norte. Então, por isso que a gente coloca que, fora as aulas, todas as outras atividades podem ser feitas aonde o docente achar melhor, né? Então, não existe essa questão da obrigatoriedade de estar 40 horas na instituição, até porque a gente sabe que não tem condições de infraestrutura, né? Então, a gente entende que esse controle, para atender esse item 8.4, a gente coloca lá que é através do sistema acadêmico, né? No nosso caso, o CIGAR. Acho que o Lucas saiu. Daqui a pouco ele volta. Marcília, professora. Bom dia. Ele voltou. Você chegou. Parece que você tinha caído para mim aqui, ô Lucas. Ah, tá. Ah, beleza. Então você estava 2 vezes aí. Então você ouviu a minha fala?
Esclarecido? Não, beleza. Então, Marcília, pode ir, por favor. Ótimo, bom dia. Então, eu sou a Marcília, sou professora aqui do Campus Barbacena. Eu vim para cá do Instituto Federal de São Paulo, e aí eu fiquei com uma dúvida nessa questão das 14 horas, de uma prática que a gente tinha muito costume de fazer lá. Lá, os projetos de extensão, como, por exemplo, o FIC, Formação Inicial e Continuada, eles contavam nessa carga docente de ensino. Por exemplo, eu ministrava um curso todo semestre, que era voltado para a comunidade em geral, de boas práticas, então iam pessoas que trabalhavam em indústrias, merendeiras, elas faziam, né, essas pessoas faziam aula no Instituto, eram 4 aulas por semana, e era um FIC, um curso de formação inicial, né, e continuada, mas que contava diretamente na minha carga horária de ensino. E aí, quando eu vi, né, aquelas atribuições do ensino, a extensão eu não consegui identificar se isso aqui vai contar também ou não. Da mesma forma, as aulas de reforço, aulas de cursinho pré-ENEM, que lá a gente tinha bastante, tudo isso acabava contando na nossa carga horária de ensino. Então, Márcia, professora, vai contar. A ideia é que isso possa ser contado, tá vendo? Lá no artigo 15, a gente coloca lá, né? As aulas do FIC acima de 40 horas. Igual ou acima de 40 horas, entendeu? Sim, aí elas contariam, então, e nesse caso, agora que eu vi aqui, porque eu não identifiquei na outra parte, e nesse caso seriam, então, por exemplo, se eram 40 horas, lá eu contava 4 aulas por semana, porque a partir, né, eram 10 semanas ou 12 semanas, já se contava como sendo o semestre. Existe alguma... Então, a gente traz essa métrica na perspectiva de 20 semanas. Tá? Por quê? Porque a gente tem situações da graduação que funciona em alguns campos em 18, pós-graduação em 15, EAD em bimestre, trimestre, módulos nas pós-lato. Então, a gente traz aí uma perspectiva da métrica 20. Você vai dividir por 20. Você dá 40, divide por 20 a média, né? A média semanal. Mas isso também está aberto. A gente pode criar uma medição para cada modalidade, se for o caso, né? Não entendi. É porque lá, em geral, esses cursos, eles não funcionavam às 20 semanas. Então, eram 10, 12 semanas, 4 aulas. Então, se contava na carga horária semanal como 4 aulas, porque não tinha um RID ou um PID separado para isso. Mas aí eu entendi, né? Nesse caso das 20 semanas, sim. Era essa a minha dúvida. E, nesse sentido, todas essas outras atividades que a gente fazia fora a aula... a gente tinha esse registro justamente dentro da carga horária. Então, se eu dava uma aula de reforço, ela era computada, né? 1 hora de aula, isso ficava lá registrado de reforço por semana, ela era computada como aula, hora-aula mesmo, dentro do PID e o RID. E aí, outra coisa que eu queria, né, reforçar o que a professora Cirleia falou, mas vou escrever isso na consulta também, tá? Não escrevi ainda. É a questão dos comprovantes. Lá, com a comprovação do RID, a progressão passou a ser automática. A gente não tem que solicitar justamente porque o RID tem uma data a ser entregue, e aí ficava na pastinha de cada professor, e justamente essa comprovação já era utilizada, né, utilizada para a progressão. Talvez isso facilita muito o nosso trabalho de depois ter que juntar tudo, acabar esquecendo. Então, Marcília, a ideia é essa, tá? A gente não chegou a enfatizar isso muito, não está muito, digamos assim, definido, porque a gente acha que isso tem que vir de uma proposta da CPPD e SPPDs, né, que é a nossa institucionalidade em relação às progressões, para que a gente tenha um regulamento. Hoje a gente não tem um regulamento muito em relação a isso. E na construção do GT, a gente teve algumas questões relacionadas a isso, a questão da própria
SPPD, CPPD, falta de professores atuando, né, tendo que convocar, nomear sem eleição e tal, a gente teve uma dificuldade. Mas a gente tem participação de membros da SPPD, e esse diálogo precisa ser feito para que a gente possa institucionalizar isso por meio de um regulamento adicional. Essa é uma discussão que está sendo feita ainda, né? Nada impede que a gente já proponha isso agora também. Tá? Inclusive, a gente está tendo um diálogo com a nova CPPD para que a gente caminhe nesse sentido de ser uma coisa só, né? Adicionando aí pela própria portaria 554, que impõe a questão da avaliação do discente também. Né? Mas se a gente olhar a portaria 983, ela é uma portaria complementar à 554. Então, mais do que nunca, faz sentido que o nosso RID seja o mecanismo comprobatório a ser utilizado nas progressões de promoção, exceto a de titular, que é uma portaria específica. Nesse sentido, tem que caminhar para isso, não tem como fugir disso, não. Por isso que a gente traz a pontuação numa perspectiva aí, para poder... A gente não fala nem que o mínimo é X, nem que o máximo é Y, não fazemos essa. Mas a gente sabe que hoje a nossa progressão é uma progressão, como se diria, meio esquisita, né? Se você não coloca... Se você faz seu relatório de uma página ou faz um relatório de 200 páginas, você progride. Então vamos parar com isso, né? Isso é brincadeira, né? A gente precisa... Porque a sociedade está aí para nos cobrar. Então a gente não pode ficar só na... Fazemos e não temos como mostrar, né? Então, é importante que isso precisa ser institucionalizado. De uma forma... Passou da hora, né? Eu acho que a nova CPPD que está aí está com sangue nos olhos para resolver esse problema, para poder a gente ter aí realmente uma coisa bem, bem elaborada. Né? Mas ele entra nessa discussão toda do trabalho docente, que inicialmente, a gente precisa travar esse debate. Né? Obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Professora Larissa. Olá, pessoal, bom dia, Wildson. Agradeço aqui o espaço para que a gente possa esclarecer as dúvidas, porque dessa forma todos podem contribuir de forma mais assertiva com a consulta pública, né? A minha fala aqui é muito no sentido de endossar a fala de alguns colegas, né, em relação ao incentivo à participação nos projetos de pesquisa e extensão, certamente. Né, nós temos claramente um desafio muito grande, já foi relatado aqui, os nossos campos são muito diversos, com várias especificidades, campos, vou falar aqui mais especificamente a pesquisa, né, campos que contribuem de forma significativa com a pesquisa, outros campos que são menores e que precisam desse incentivo. Então, a gente precisa caminhar no sentido de consolidar a pesquisa e a extensão em alguns campos, mas também incentivar a pesquisa e a extensão nos demais, né? E quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de iniciação científica, a gente está falando de pós-graduação lato, stricto sensu, e aí a gente caminha também no sentido da verticalização do ensino, que é um objetivo, né? Um propósito da nossa instituição. Então, é muito importante, e a minha fala aqui é no sentido de incentivar a participação dos docentes, né? Porque como nós temos muitas especificidades, a gente precisa registrar essas especificidades para que o ensino possa ser fortalecido, mas também a pesquisa e a extensão. Né? E com a participação ampla, destacando esses pontos específicos que a gente tem conversado aqui, a gente tem a possibilidade de ampliar essas discussões e tentar inserir no PID uma métrica de equilíbrio, nesse sentido da minha fala, de consolidar a pesquisa em alguns campos, né? Mas também de forma a incentivar a pesquisa nos outros, nos demais. Então, esse é o nosso desafio, né? Então, é importante que todos participem e façam esse registro. Perfeito. Voltando aqui, peraí. Deixa o microfone tá...
Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estamos ouvindo. Perfeitamente. É que eu perdi o meu retorno aqui. Mas é isso mesmo, Larissa. Eu acho que a métrica que a gente possa ser, digamos assim, mais equânime, né? É a grande dificuldade, é o grande desafio, tá? Eu acho que, por exemplo, como colocada aí a métrica da questão das carga horária semanal, né? 20 semanas, 15 semanas. A gente precisa realmente, de repente, discutir isso, né? De repente, trabalhar por atividade, né? Mas a gente precisa entender o lado de todos, né? Então, o professor está considerando 15 semanas e aquele que efetivamente está nas 20 semanas, né? Então, a gente precisa, talvez, equalizar isso aí, nessa perspectiva que a gente trouxe das 20 semanas, para trabalhar na média, né? Porque, realmente, se a gente pega uma disciplina, às vezes o professor vai estar com 4 horas, o outro vai estar com 3 e pouquinho, né? Não vai nem fechar. Mas é o mecanismo aí que a gente tem em mãos nesse momento, tá? Mas esse debate precisa ser travado, né? Mais um, né? Quem que é o próximo? Fechou aqui para mim a fila. Bom dia, acho que sou eu, Cristina. É você mesmo, Cristina. Pois não. Bom dia, Hudson, tudo bem? Tudo jóia. Bom dia aos colegas todos. Bom dia, colegas aí que tem muito tempo que eu não vejo. Eu sou a professora Cristina do campus Muriaé e a nossa realidade aqui dentro do núcleo de gestão é o curso noturno, né? Graduação técnicos e proeja e pós, então tem uma integração bacana aí. Mas a gente tem muita pouca elasticidade para ampliar as atividades, tanto no sentido de horas-aulas, como na atividade de pesquisa e extensão. Principalmente porque nossos alunos trabalham, então a gente tem muita dificuldade de conseguir bolsista larga as coisas no meio do caminho, eles não são muito, assim, adeptos a atividades de extensão no sábado, porque o sábado é o dia que eles vão estudar. Muita gente trabalha no comércio, enfim. Mas é a questão de uma realidade difícil que, né, a gente vai tentando trabalhar com ela assim mesmo. Mas uma dúvida que eu tenho agora nesse momento, aí vocês me desculpem se isso já está escrito em algum lugar evidente, ou se ainda não está escrito em lugar nenhum, mas é porque a gente acaba começando a participar das coisas assim, né? Eu fiquei com dúvida sobre a conciliação entre o PID, do jeito que ele está proposto, e a questão da curricularização, da pesquisa e da extensão. Porque se a gente, na realidade, teremos 16 horas do ensino, de aulas mesmo, né? Que aí isso vai desdobrando em outras atividades de ensino, e isso daí né, vai fechando até você ficar aí, vamos colocar, entre 10 a 8 horas de ensino e de pesquisa e extensão. E aí, lá na curricularização, já passa a ser colocada de uma forma mais incisiva atividades que a gente precisa fazer na pesquisa e na extensão. Como que isso vai ser contabilizado? Essa atividade que está curricularizada de pesquisa e extensão, ela fica contabilizada somente com essas atividades ou ela faz uma conexão e aumenta horas-aulas também, ou horas de ensino de alguma forma? Ou seja, essa curricularização, ela acaba trazendo uma flexibilidade, ou em termos práticos a gente vai ter atividades que a gente vai ter que fazer sem caber nesse PID, ou, enfim, como que vai ser? Isso está sendo pensado, essa conexão entre essas duas propostas? Sim, Cristina. Tem aí no artigo, a gente traz até a questão da curricularização da pesquisa sem ela estar institucionalizada, né? A gente sabe que já é proposta, né? Foi até uma questão no outro encontro online do docente, porque ele já traz isso, né? Mas é porque é uma proposta da gestão atual e a gente tem membros da gestão. No GT, a gente já trouxe isso numa perspectiva já de inclusão
como já tem a curricularização, né? A gente não tem ainda como vai ser a curricularização da pesquisa, a gente já tem sinais de como está sendo e deve ser feita a curricularização da extensão, porque a gente já tem uma resolução aprovada, nós estamos no GT para definir uma normativa, para botar, digamos assim, explicar melhor a resolução aprovada da curricularização, mas a gente traz já na resolução do PID a questão das AIFs, né, que são as atividades, uma das atividades de curricularização trazidas na resolução, né? Elas poderão prever a participação aí de mais de um professor, né, como está aí na minuta, responsável, e nesses casos a carga horária docente de ensino deve ser dividida proporcionalmente aos docentes envolvidos. Porque a ideia é que ela vai computar na pesquisa, no ensino e na extensão. Então, naquela ação curricularizada lá, uma IF, por exemplo, que seja uma IF lá de 40 horas, ela vai estar na pesquisa, na extensão e no ensino. Aí traz se tiver 2, porque a gente tem discutido muito na perspectiva das IFs, que muitas vezes, ao fazer as ações de extensão, você vai precisar de mais de um docente, né? Até porque pode ser que você divida a turma, você traz uma questão que é muito difícil para nós, né, que atuamos em curso noturno. É um desafio muito grande a curricularização da extensão, né? Então, ela vai acabar saindo para questões do sábado, do online, né, de algumas ações mais centradas, mas a gente já traz ela com uma perspectiva de ser computada no PID e no RID, tá? Nesses artigos aí 16 e os parágrafos. Tá certo, de uma maneira híbrida, então. Ela computa lá nas atividades de extensão e pesquisa e também acrescenta em hora-aula. É isso. Tá jóia. Obrigada, Luiz. Fabiane, professora Fabiane. Bom dia, Wildson. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu fui escutando, né, ao longo desse momento que se iniciou às 9 horas e algumas coisas eu gostaria de pontuar. A primeira delas, a Larissa já falou, a gente está internamente dentro do Comitê de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, não sei se chegou já até você, a gente vai tratar, principalmente, né, os tópicos relacionados ao cômputo da pesquisa de forma coletiva dentro do comitê, e a gente vai fazer uma manifestação coletiva, tá? Até o dia 21, com todos os diretores de pesquisa, inovação e pós-graduação. Em relação, eu não vou me adiantar muito em relação àquilo que foi proposto dentro da minuta, mas tem algumas coisas que não existem. Por exemplo, Qualis D. Não tem Qualis D. E lá você tem um item que computa artigos Qualis C e Qualis D, né? Possivelmente D que não existe. E tem outros pontos, por exemplo, relacionados a atribuir a mesma carga horária em relação lato sensu, estrito sensu, a gente sabe que são especificidades diferentes, mas agora, nesse momento, eu não vou me deter. O meu ponto de fala seria mais, por exemplo, em relação àquilo que você dirigiu, né? Isso tem que ser manifestação da SPPD, isso tem que partir do docente. Tudo bem, pode até partir, mas eu acho que enquanto GT, o GT ele tem que se posicionar em relação a isso. Então, assim, aguardar manifestações, eu acho que até o GT poderia fazer o caminho inverso, né? Ou SPPD, vamos aqui então sentar, né? Como que a gente pode fazer? Eu acho que tem que ser uma proatividade no sentido inverso, sabe? Não ficar esperando, se não manifestar, não, vamos chamar, nós somos o GT, precisa trazer esse pessoal para perto da gente, porque a gente precisa ter uma resolução muito alinhada com as necessidades, né, de todos os nossos servidores. Então, eu acho que esse é um ponto. Em relação ao que você disse, né, agora, como resposta à professora Maria Cristina, na pesquisa, na curricularização da pesquisa, não está assim, não é duplo cômputo, tá? Inclusive, a curricularização da pesquisa, ela passou pelo comitê no final do mês passado, 31 de maio, e uma série de observações foi colocada para que, então, agora passasse nos outros comitês de ensino e de extensão, mas como a gente já tratou dentro do comitê, não sei se é uma resolução para final de 2022, tá? Então, eu gostaria só de pontuar e dizer para você, né, enquanto coordenador, presidente desse GT, que vai haver uma manifestação coletiva, e aí, assim, né, eu vou enviar um e-mail para os docentes de Barbacena,
E que essa manifestação coletiva possa também agregar, né, relacionados aos itens da pesquisa, a manifestação de todos esses servidores. Tá bom, Wilton? Não, beleza. A questão aí, aquilo que eu falei, a questão da pesquisa a gente não tem ainda o que vai ser, como vai ser feito, né? Se vai ter a mesma lógica das IEFs, né? Das carga horária com as disciplinas lá, né? Isso ainda não tem como. Então aí eu parto para. Quem tem que trazer isso para nós não é o GT, é a própria institucionalidade, né? Como eu falei, como a gente tem um membro do GT que é da área de pesquisa, já traz isso. A questão do Qualis lá realmente passou batido. Foi uma falha aí, mas como mais fácil tirar do que colocar, né? A questão da SPPD, da CPD, eu vou me eximir de comentar, Fabiano, porque tem questões aí que são questões de caminhamento ao longo dos GTs, ao longo dos processos institucionais, né, na mudança de gestão, na mudança de algumas institucionalidades que não cabe aqui a discussão e não é problema do GT, enfim, cabe à própria questão da participação da representatividade docente que a gente tem nesses fóruns de SPPDs e CPPDs. Então não é problema do GT. O GT, lógico, ele pode propor. Nós estamos propondo. A nossa proposta é que venha de fora, né? Mas nada impede, como eu já disse ao longo da minha fala, não, que venha agora, né? Que ela venha. Eu sei que não vai vir da institucionalidade, mas pode vir da institucionalidade docente individual. A questão das 14 horas, por exemplo, não tem como. Não, é proposta da resolução, é da portaria 93. Eu, como docente, eu tenho meu posicionamento. Mas em relação ao GT, é às 14 horas. O 20 horas como máximo é uma proposta que pode ser alterada. Das 14, não vejo que não haja mudança nisso, como mudar. Mas há, como já falei, da perspectiva das relação aí de cada atividade docente, os projetos institucionais, né? É isso que possa ser colocado. Essa questão da carga horária em relação ao estrito, lato, essa é uma discussão que uns concordam, outros não concordam, né? Uma aula na EJA é diferente de uma aula no estrito senso, e por aí vai, né? Eu acho que essa discussão é uma discussão que não há consenso. Se você pegar aquele que trabalha na EJA, a gente precisa ter aquele que trabalha nos dois para a gente poder ter espaço para discussão. Infelizmente, nós não fazemos essa discussão, né? Mas eu acho que a ideia, a proposta do GT é que isso seja igual. Se houver a manifestação contrária, que ela seja feita, seja bem discutida, e a gente vai levar para o debate dentro do próprio GT. Não ache que os membros do GT há sempre consenso, né? Nem desse que vos fala, nem dos membros. Então, o debate sempre é amplo, faz parte, por isso chama de grupo de trabalho. Mas a proposta está colocada aí, e vocês têm a liberdade de propor o que achar melhor dentro da perspectiva, a vivência de vocês. O documento é aberto e por isso a gente está fazendo esses 4 encontros aí para ampliar o debate, né? É aquilo que eu falo, quando existe uma institucionalidade, eu acho perfeito isso. Quando vem de um comitê, né, e não vem da institucionalidade da base, porque é aquilo que eu falei. Nós já estamos no 3º encontro. O máximo de estudante, é o traquejo, né? O máximo de participação que a gente teve foi na primeira, com quase 70 docentes, a de sexta-feira chegou nos 30, e a de hoje também nos 30. Né? Então, a institucionalidade, por exemplo, do COP aí, por exemplo, fazer isso, eu acho muito válido, porque às vezes o docente não está nem sabendo aonde que o galo está cantando, né? Sabe que o galo canta, mas aonde não sabe. E muitas vezes as institucionalidades sabem aonde que o galo canta. É importante o documento do COP aí,
uma carta aberta, que seja o que vocês quiserem colocar lá na resolução, é muito bem-vinda, porque a participação nesses fóruns, ao vivo, é muito baixa, né? Então, sempre quando vem isso, é muito importante. Não quer dizer que vai passar, isso entra na própria discussão, nos debates aí. Eu acho que vai ser levado, vai ser encaminhado a resposta aos membros participantes, depois vai ter os fóruns aí para discutir, né? A gente pensa passar no CEP, no Conselho Superior e, logicamente, no Colégio de Dirigentes. Beleza? Mais alguém? Ainda temos tempo. Professora Catarina. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. O Wilson, eu estou até tentando achar aqui, mas eu estou no computador também, achar a respeito de número de alunos, porque eu tenho a impressão que eu li uma primeira versão falando a respeito de número de alunos, porque às vezes a gente tem, por exemplo, um número menor de aulas, mas com um número, o dobro de turmas. E agora eu não estou achando aqui para perguntar. E como eu sei que você sabe isso de cor e salteado, tem alguma coisa a respeito do número de alunos? Que, por exemplo, tem professor que dá 12 aulas com 3 turmas, né? E tem professor que para dar 12 aulas tem que ter 12 turmas. Então, eu queria saber isso. Não tem nessa proposta, não, essa diferenciação, não, Catarina. Inclusive, existem métricas que trabalham essa questão de número de turmas, números de alunos, né? Talvez essa é a saída, por exemplo, para a questão da diferenciação de aulas em pós e aulas em níveis mais baixos, né? Porque é aquela história, né? Por que o professor tem 5 anos a menos para aposentar? Porque imagina uma pessoa com 70 anos aguentando uma turma de 40 alunos. Já ele aguenta uma turma com 2 alunos, né? Que geralmente tem nas pós, né? Então, assim, essas são as especificidades que muitas vezes não é muito claro nem na cabeça de um, nem na cabeça do outro, né? Mas essas métricas de aluno, número de alunos, número de turma, nós não trazemos essa proposta aqui, porque, na verdade, nunca teve, tá, Catarina? A gente sabe que existem alguns documentos de outras instituições que trazem essa métrica. Nós não trouxemos essa proposta por até achar que a gente não tem um consenso nela. Algumas que já existem aí, né? Mas podem vir, né? Eu entendo que, às vezes, o professor que tem, às vezes o professor está com 14 horas de aula, mas é uma turma, 3 turmas, 4 turmas, e às vezes o cara tem 14 horas de aula, mas são 14 turmas, são 14 diários, né? Tem aqueles professores que atuam em aulas práticas, tem que dividir a turma por questão de laboratórios, né? Então ele está com a carga horária alta, mas é porque tem que dividir as turmas, então é mais diário, é mais preparação. Então tem essas especificidades aí que a gente não traz como proposta, né? A proposta é não ter essa proposta, né? Já que a gente vamos usar aqui a neurolinguística da Fabiane, mas ela possa vir, tá? Não vejo problema nenhum dela ser colocada. Beleza? Eu acho que é uma questão, sim, a ser pensada, sabe? Porque no caso de disciplinas com uma aula só por semana, por exemplo, essa semana nós tivemos aqui, a semana passada, a semana de avaliações no campus. Então, eu fiz quase 1000 cópias, né, de provas. As provas, eu pedi para fazer provas para todas as minhas turmas, foram 900 não sei quantos, quer dizer, eu corrigi praticamente quase 1000 folhas, né, para as turmas. Então, assim, um número maior de diários, eu acho que isso é uma coisa, assim, que precisa ser pensada, né? Agora, eu preciso realmente ler a proposta toda novamente, a gente não está conseguindo acompanhar porque são horários de aula, né? Que a gente está tendo aula. Mas eu acho importante isso ser uma coisa a se pensar também. Da pós também, né? Eu acho importante olhar, porque muitas vezes a gente tem o pessoal de pós que trabalham, né? Como alguns professores falaram, e eles acabam querendo conversar, por exemplo, num fim de semana, né? Um horário que
eles podem, né? Então, eu acho que tem que se pensar. Mesmo os cursos à distância, né? Que é um número grande de alunos. Mas é isso. Obrigada, Wilson. Nada. Mais alguém? Professor Rossi. Professor Wilson, você poderia comentar no chat aí a mensagem do Erlon Aires, por favor? Não estava acompanhando aqui o chat. De quem que é o... A Maria Cristina colocou a última, a penúltima é do Erlon. É a respeito de minutos... sim. O trabalho do docente em sala de aula não dá direito a um descanso remunerado de 10 minutos a cada hora trabalhada? Como fica computada a nossa carga horária durante o intervalo de aula? Recreio, entre aspas, né? Então, Erlon, essa discussão, ela sempre existiu nas escolas particulares, né? Por que a carga horária, na maioria das escolas particulares, são 50 minutos, né? Porque a hora computada é a hora cheia, né? A hora relógio, e os 20 minutos é 10 para um, 10 para outro, né? Então dá os 60 minutos, né? Eu, sinceramente, essa discussão foi trazida na última discussão da resolução. Eu não encontrei, na época, alguma legislação a respeito disso na perspectiva do setor público, federal, tá? Mas, de repente, pode ser uma saída, né, para você universalizar aí a carga horária hora para todo mundo, né? Porque a gente tem campos, né, que a carga horária é 45, campos que é 55, campos que é 1 hora. Não tenho. Se vocês conhecer e quiser passar para a gente agradece, tá? E vir isso também como uma perspectiva de proposta, ser incluso aí, ser considerado, né? Para não ficarmos aí na divisão, e um campus tem hora-aula diferente, né? Que a prática é aquela história com o Rio Pomba, né? A carga horária, por exemplo, à noite é 55 minutos, mas na prática considera-se como 1 hora. Né? Você não considera... Lógico, na hora de dividir lá, a carga horária semanal considera 55 minutos. Mas pode ser que é um prejuízo, né? Até a discussão de passar para 50 minutos... Mas eu não saberia te dar uma resposta muito clara se dá para a gente fazer isso, utilizar isso, computando essa carga horária, entendeu? Para efeito aí da carga horária semanal. Mas é uma discussão boa isso aí, para a gente trazer para a proposta, talvez, entendeu? Aí a Maria Cristina fala aqui, mostrei a preocupação com a divisão das horas das atividades de extensão e pesquisa, porque já fiquei totalmente desanimada de propor projetos de pesquisa, já é difícil nas nossas circunstâncias, ainda tem essa questão de carga horária em aulas. Mas percebo claramente que isso é bastante problemático em campos mais avançados na pesquisa, vai ser um entrave, afinal, não vamos dar aula de qualquer jeito para sobrar tempo para as aulas de atividades, não faz sentido. Esse é o ponto de discussão aí da carga horária de aula. Né? A gente sabe que esse é um debate, a gente vai ter quem é a favor, quem é contra, vamos ampliar o debate. Né? A ideia é essa. Mais alguém? Eu acho que a gente tem que se preocupar para não criar um documento que possa depois ser contra, né, o nosso trabalho de educação, porque eu sei que é difícil mensurar a educação, né? A gente dá aula mesmo, ensina avaliação e fala, avaliação não é para mensurar. Então, isso me preocupa, sabe? E até mesmo em questão de projetos me preocupa também, por exemplo, vamos ver monitoria, caso de monitoria. Nós temos uma realidade aqui em Rio Pomba, que os meninos chegam de manhã, ficam às 5 horas, vão embora. Muitos deles que vêm, por exemplo, em carros de prefeitura da cidade.
Então, é uma disputa muito grande o único horário que eles têm, que é o horário de almoço, por exemplo. Então, a gente acaba nem tendo público para todas as disciplinas. Todo mundo oferece monitoria naquele horário, né? Que é o horário que os meninos estão aqui. Outros oferecem, dá a opção de ter também depois das 5 para aqueles que moram aqui. Então, assim, às vezes até a gente ter o público no horário que é o horário disponível para todas as disciplinas é difícil, né? Essa é a minha preocupação também. Isso é verdade. O Lecino tinha levantado a mão? Professor Lecino? Pois não, professor. Pode falar disso. Passei o microfone ou você quer no chat aí? Vocês estão escutando ele aí? Não, tá, ele está em silêncio. Oi, Wilson, vocês me ouvem agora? Agora sim. Bom dia a todos, desculpem aí pelo... Tranquilo. Estava mutado aqui. Eu gostaria de fazer uma breve sugestão em relação aos laboratórios específicos de alguns cursos de engenharia, por exemplo, onde a gente atua. Recentemente, passamos por uma avaliação de curso, na qual fomos bem-sucedidos, e muito também se deveu a esses laboratórios estarem organizados. Uhum. E isso demanda tempo. São laboratórios, às vezes, de alta complexidade ou de alta movimentação. Por exemplo, um laboratório de soldagem, ele precisa de ter, além do técnico, que às vezes tem, o professor no dia a dia ali. Né? E tem aquelas questões também da manutenção, do pregão de material de consumo, como bem lembrou o professor Milagres anteriormente aí. Então são coisas que são específicas, a gente entende, mas a título de sugestão, pode não ser o caso de todos, mas de a gente pensar numa maneira de computar o trabalho árduo desse professor. Né? Professor de fundição, por exemplo, dar uma aula de fundição, não é simplesmente chegar lá e dar aula. Ele tem toda uma preparação que é muito grande envolvida. Né? Eu sei que é específico de um curso, né? Mas se houver alguma maneira de contemplar esses laboratórios, esses lutadores, porque isso é que vai dar à instituição a credibilidade, é que vai dar à instituição a possibilidade de ter cursos de excelência. Só essa a minha sugestão. São laboratórios que demandam inteligência, né? Muita inteligência antes da utilização. Inteligência que eu quero dizer é no sentido de estudar todos os procedimentos, as demandas, e também atendimento interno e externo. Muito obrigado aí, Wilson, e pessoal, um grande abraço. Obrigado, professor Lecino. Não, então, essas especificidades que parece que são exceções, não são, né? O próprio Maurílio está colocando aí no laboratório de microbiologia. A portaria não traz nenhuma diferenciação em relação a isso, mas, ou seja, se ela não fala, não impõe nenhuma restrição, né? Por que não, de repente, colocar para o professor que atua nessas aulas de laboratório, né, um tempo maior para poder, questão de planejamento, que possa estar dentro da linha do planejamento. Estou falando aqui uma perspectiva, né? E com proposta, né? Como traz a questão lá do EAD, né? O professor vai poder usar a carga horária de planejamento adicional para quem trabalha em EAD, de repente é um caso para esses de laboratórios, né? Utilizam mais laboratórios, né? A gente sabe que tem muito dentro das especificidades aí de cada campus, mas existem, né? E você falou bem, né? Os avaliadores, a gente, quando atua eu não atuo de avaliador minha área não usa muito laboratório, no máximo laboratório de informática,
Mas os avaliadores nessas áreas realmente valorizam muito, né? E como você falou, existe uma inteligência por trás desses laboratórios que devem ser enfatizados e valorizados, né? Mais alguém? Muito bem, né? Estamos satisfeitos por hoje? Tranquilo, pessoal? Podemos encerrar? Eu agradeço aí a participação de todos, os posicionamentos, né? O espaço é democrático, a gente concorda com os posicionamentos, discorda, isso faz parte do jogo democrático aí, e vamos que vamos. Obrigado aí, vou encerrar aqui a gravação.